Olá, pessoal. Aqui é a professora Jéssica e hoje nós vamos resolver as questões do simulado número 1. Muito bem, espero que vocês tenham lembrado da sugestão da aula de interpretação e compreensão textual e tenham lido primeiro as questões para depois ler o texto. Se vocês ainda não fizeram isso, pausem esse vídeo e vão lá dar uma olhadinha nas questões, beleza? Muito bem, então esse texto aqui, ele vai trazer 6 lacunas para vocês preencherem. As duas primeiras vão tratar de verbos, vocês vão ter que colocar no plural ou no singular de acordo com o sujeito, e as demais é sobre o artigo, preposição ou crase, né? Nós vamos ter ali algumas alternativas. Profissões do futuro. Como a tecnologia está transformando o mercado de trabalho? Os avanços da tecnologia, historicamente. Então, aqui nessa primeira lacuna, eu tenho que decidir entre o é ou o são, um dos motores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro perguntar para o meu verbo para ver se eu encontro o sujeito. Vamos supor que eu queira colocar o é. É um dos motores. Eu pergunto, o que é um dos motores? E automaticamente eu vou saber que são os avanços da tecnologia. Então, se eu tenho avanços da tecnologia no plural, eu não vou poder usar o é. Eu tenho que obrigatoriamente usar o são, tá? Então, aqui o são. Ficaria muito mais fácil se eu não tivesse esse historicamente entre vírgulas. Vejam bem, os avanços da tecnologia são um dos motores. Ficaria muito mais fácil, mas esse historicamente, obviamente, está aqui já para ter um empecilho, um obstáculo para que vocês fiquem em dúvida. A próxima lacuna, que vem logo em seguida, um dos motores que impulsiona ou impulsionam as transformações no mercado de trabalho. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou perguntar para o verbo, supondo que eu use o impulsiona. O que impulsiona as transformações no mercado de trabalho? Hein? O que vocês acham? Bom, eu posso lembrar dos avanços da tecnologia novamente, né? Porque, na verdade, aqui, o que vai estar impulsionando essas transformações realmente vão ser os avanços. E, nesse caso, o meu verbo tem que estar no plural. Agora, se a minha ideia foi relacionar isso com motores, né? Vamos dizer que os avanços são um dos motores, então por isso eu também posso achar que se refere a motores, eu também vou ter um verbo no plural, né? Porque se refere a motores. Então, de qualquer forma, usando uma dessas duas lógicas, eu vou estar certa, tá? Aqui a resposta certa é impulsionam as transformações no mercado de trabalho. Isso porque, com novas ferramentas e novos processos, o papel dos funcionários se modifica dentro das empresas. Com ciclos de mudanças cada vez mais, alguma palavrinha ali que ficou apagada do PDF, né? Não dá para enxergar direito. O que podemos esperar do futuro do trabalho? Quando pensamos em futuro do trabalho, é fato presumir que as atividades relacionadas à tecnologia é o a preposição, a artigo ou a com crase. Nesse caso, nós temos um a craseado. Por quê? Primeiro, pensando no verbo, as atividades relacionadas. Tudo que é relacionado ou está relacionado a algo, né? Então, portanto, essa palavra relacionadas, né, o verbo relacionar, exige a preposição a. Então, mesmo que ela não apareça ali, eu sei que eu preciso dessa preposição a. Por outro lado, a palavra tecnologia vai ser um substantivo feminino e que vai exigir o artigo a antecedendo. Então, eu tenho a preposição a depois de relacionadas e o artigo a antes de tecnologia. Juntando esses dois, eu vou ter o a craseado. E ao mundo digital terá um grande impacto no que diz respeito a novas profissões. Esse a aqui não vai crase, vai ser só um a de preposição. Por quê? Porque se fosse as novas, iria uma crase, mas eu preciso concordar. Eu não vou colocar uma crase no singular como um substantivo no plural. Então, se fossem as novas, tudo bem, colocaria crase. Mas é a novas, tá? Então, vai ser só o a de preposição. Nesse sentido, novas e mais funções poderão surgir a partir de cientistas. A partir vai ser um termo que não vai levar crase, tá? Vai ser um a de preposição mesmo. Esse termo vai usar o a de preposição sempre, tá? Sempre a partir não tem preposição.
É o A sem o acento preposicional. Ou de engenheiros de dados, especialistas em cloud computing, designer de realidade aumentada, entre outros. De maneira geral, a tecnologia vai impactar todos os setores da economia, desde a área de saúde, ciências humanas, até o setor de serviços. Se você já está com medo de perder seu emprego para uma máquina, saiba que o profissional do futuro precisa ser altamente especializado, desenvolver habilidades de adaptação, empatia e principalmente criatividade para propor soluções a problemas ainda não conhecidos. Muito bem. Aí nesse há problemas, você pode pensar assim: eu não vou colocar crase no há problemas, porque é o mesmo caso de há novas, né? Um está no plural e o há tem que estar no singular. Não é por isso, gente, é porque problemas é uma palavra masculina, né? São os problemas. E antes de palavras masculinas, não se usa crase. Portanto, é só um A preposicionado. Quanto antes se começar, melhor. O futuro já está aí. Muito bem, agora passando para a questão número 1 a respeito desse texto, era justamente completar essas lacunas, né? Então, de acordo com as respostas, a correta é a letra A. São, impulsionam, acraseado e 3 as preposicionados. A número 2, já vai passar para a parte de compreensão do texto, né? Então, ele quer dizer que o texto se caracteriza por, então vamos lá, narrar fato que confirma a transformação do mercado de trabalho. Será que esse texto faz uma narrativa? Não, ele não faz. Descrever as características de um profissional valorizado no mercado de trabalho? Não, o foco dele não é descrever o profissional. Ele fala do profissional também, mas não é esse exatamente o foco dele. Argumentar sobre a mudança que a tecnologia trouxe para o mercado de trabalho? Sim, ele de fato faz uma argumentação. Então vocês podem perceber que ele vai argumentar utilizando alguns aspectos históricos, né? Tenta fazer uma linha do tempo, ele traz informações a respeito dos cloud computing, por exemplo, do designer, né? Ele traz informações novas. Ele também dá dicas aos profissionais que funcionam mais como uma solução. Então, se a gente pensar num esquema argumentativo, um texto argumentativo, justamente no último parágrafo, quando ele fala sobre o profissional, ele fecha quase que com uma solução, né? Dizendo para o profissional como ele precisa ser, como ele precisa se portar para garantir o seu emprego nesse universo. Então, ele se encaixa perfeitamente em argumentação. Então, ele não tem o intuito de informar que o mercado de trabalho prescinde da tecnologia e nem criticar, mostrar o lado negativo da tecnologia. A resposta correta dessa número 2 é a letra C. Na número 3, ele pergunta assim: a marca de interação do autor com o leitor na seguinte expressão do texto. O que vai ser essa marca de interação? Ela vai demonstrar que o autor está falando diretamente com o leitor. Então, ele está chamando a atenção do leitor e fala diretamente com ele. Essa, inclusive, é uma técnica mais utilizada na literatura, tá? É algo mais literário, assim, para você chamar a atenção do teu leitor. Mas acontece também em alguns artigos de opinião, que não dentro do concurso de vocês, obviamente, não dessa forma, né? Mas em textos de blogs, textos para redes sociais, isso acaba acontecendo. Então, a única marca de interação que tem aqui, em que o autor realmente fala com o leitor, é na letra D. Por quê? Porque ele utiliza o pronome você. Se você já está com medo, né? Então, claramente aqui ele fala com o leitor. Por isso, a correta é a letra D. Na número 4, ele pergunta quais foram as características, né, segundo o texto, quais as características que o profissional do futuro deve ter. Então, a gente vai perceber que na letra A, que ele traz grande conhecimento na área, capacidade de adaptação, estar em sintonia com o grupo profissional e ser inovador. A correta é essa letra A. Mas vocês podem dizer, professora, mas não está como está lá no texto. Ele fez substituições, né? Ele substituiu estar em sintonia com o grupo profissional por empatia, né? A gente entende empatia geralmente como se colocar e compreender a outra pessoa. E aqui nesse caso se aplica um pouco com essa sintonia, né? Você entender, você sentir o clima, entender o que está acontecendo ali no grupo profissional. E ele substituiu a parte da inovação, a parte da inovação não, a parte
Criar soluções por ser inovador, né? Então, dar soluções que ninguém deu, uma forma de inovar. Então, a correta é essa letra A, porque as outras também não se encaixam, né? Esperto, humilde, sido proativo, liderar equipe, estar em busca de uma cópia perfeita, não, ele não fala nada sobre se basear em outras, né? Copiar alguma coisa. Também não fala sobre ignorar nada, nem se manter motivado. E muito menos na letra E, né? Não ser impaciente, ele não fala nada, não menciona nada sobre isso. Então, a letra A, embora não esteja exatamente como o texto traz, ela ainda assim mantém a mesma linha de raciocínio. A número 5, entre o segmento quando pensamos em futuro do trabalho, que está no segundo parágrafo, e o posterior, exprime-se uma relação de. Então, ele quer saber que relação que essa oração estabelece com a próxima. Vocês talvez já viram um pouco sobre conjunções, né? Em sala já viram sobre conjunções. Então, vocês lembram que o quando é uma conjunção temporal, tá? Então, por isso, a resposta certa é a letra D, temporalidade. Mas nós podemos ignorar as outras, por quê? Letra A, causalidade, a gente não percebe uma relação de causa e consequência. Não há também nada que indique condição e nem proporção. E também não complementaridade. O que mais se encaixa aqui vai ser realmente a temporalidade, principalmente porque o quando é uma conjunção temporal muito frequente que, se nós conseguirmos lembrar que ela é uma conjunção temporal, vai ficar fácil de responder essa questão. A número 6 vai trazer o trecho: o papel dos funcionários se modifica dentro das empresas. Então, como que a gente vai classificar esse se, né? O se que deveria estar sublinhado. A gente vai classificar ele como pronome apassivador, índice de indeterminação do sujeito, parte integrante do verbo, ou pronome reflexivo ou recíproco. A alternativa correta é a letra A, pronome apassivador. Por quê? Porque esse se ele vai funcionar como um complemento do verbo modifica. Acontece o seguinte: quando eu tenho um verbo transitivo direto, como é o modifica, porque o verbo modificar é transitivo direto por quê? Nós dizemos que ele é direto quando ele não exige uma preposição. Então, quem modifica, modifica alguma coisa. Eu não preciso de nenhuma preposição entre o verbo e a coisa modificada, vamos, entre aspas, dizer assim, né? Então, ali, modifica dentro. Não preciso de nenhuma preposição entre o modifica e o dentro para completar o sentido da minha frase. Mas, esse verbo transitivo direto, ele vai precisar da presença do pronome apassivador, tá? Para completar o seu sentido, porque vejam bem, o papel dos funcionários modifica dentro das empresas. Você fica sentindo que está faltando algo, né? Ele exige, tá? Ele precisa ter esse pronome apassivador antes do verbo, tá? Que é necessário que ele esteja aqui. Ele não vai ser índice de determinação do sujeito, que pode ser uma alternativa possível por conta do ser, né? Porque se você perguntar para o verbo o que modifica dentro das empresas, o papel dos funcionários, né? O sujeito está bem claro ali. Então, apesar de parecer, né, que esteja uma forma mais indefinida, não, ele realmente está ali para ser um pronome apassivador. Também não vai ser reflexivo, porque ele não está refletindo nada, não é parte integrante do verbo, né? Ele pode até ser um complemento ali do verbo modifica, mas ele não vai ser parte integrante. E ele também não é um pronome recíproco, ok? Então, a correta letra A, pronome apassivador, porque ele tem que estar junto com o modifica, que é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. Bom, a número 7 vai pedir para marcar a alternativa que correlaciona as numerações dos valores com os vocábulos, né? Então, a gente tem pronome relativo, conjunção integrante e pronome interrogativo. Na primeira, que o profissional do futuro precisa ser altamente especializado. Vocês podem até voltar no terceiro parágrafo para dar uma olhada. Eu não vou voltar porque esse meu sistema aqui, o aplicativo pelo qual eu faço o vídeo, se eu voltar, ele interrompe o áudio e grava o vídeo só no outro slide. Ou áudio só no outro slide, tá, gente? Por isso que algumas vezes eu não vou voltar, para não interromper o áudio, vai ficar bem bagunçado. Mas aqui nesse sentido, o que
ele vai ser uma conjunção integrante, tá? Lembram lá que a conjunção integrante vai ter o papel de unir duas orações, né? O papel dela é unir essas duas orações. Então, que o profissional do futuro precisa ser altamente especializado. A intenção dela é justamente unir essas orações. A segunda, o que podemos esperar do futuro do trabalho? Bom, a gente já viu que é uma pergunta e temos o que fazendo parte dessa pergunta, obviamente, é um pronome interrogativo, porque se eu retirar o que daqui, fica o podemos esperar do futuro do trabalho, fica incompleto. Então, esse que é a parte essencial da pergunta, por isso é um pronome interrogativo. Na próxima, eu vou ter que as atividades relacionadas, tá? Esse que as atividades relacionadas vai ser novamente uma conjunção integrante, tá, gente? Novamente vai ser uma conjunção integrante. No que diz respeito, vai ser um pronome relativo, tá? Ele vai ser um pronome relativo porque ele vai retomar a ideia das novas tecnologias, lá dos avanços tecnológicos, se eu não me engano, é esse termo que ele retoma, e por isso que é no que diz respeito, retomando essa ideia, lembrando que essa ideia diz respeito e tem relação com outra coisa. Portanto, a alternativa correta é a letra E, onde a gente tem no primeiro uma conjunção integrante, no segundo um pronome interrogativo, na terceira outra conjunção integrante e por último um pronome relativo, beleza? A número 8, marque a alternativa que apresenta expressão do texto com linguagem conotativa. Vocês já devem saber, mas a linguagem conotativa é aquela linguagem figurada, que a gente fala no sentido figurado. É algo impossível, é algo que não existe, mas a gente usa expressões de coisas que não existem para explicar melhor ou para evidenciar alguma coisa, para deixar alguma coisa em evidência, em foco. Então, a gente costuma dizer que a linguagem conotativa é uma linguagem no sentido figurado, e ao contrário dela, a linguagem denotativa, que começa com D de dicionário, que é a linguagem literal, realmente a linguagem formal, né, que a gente encontra no dicionário. Então, vamos pensar em qual dessas alternativas traz alguma expressão conotativa, no sentido figurado. A letra A, né? Um dos motores que. Então, ela fala dos avanços tecnológicos, né? Que os avanços tecnológicos são um dos motores. Os avanços não são, de fato, motores, como o motor de um carro, motor de uma moto, motor de qualquer outra coisa, né? A gente sabe que um motor é a parte essencial de qualquer coisa que dentro dele existe um motor, né? Então, é ele que faz a coisa, entre aspas, funcionar. Portanto, aqui ele usa essa expressão motores para dizer que os avanços tecnológicos são um dos motores, que são importantes, são essenciais, né? Então, por isso, a linguagem conotativa está presente na letra A. Na número 9, o sujeito do termo é fato é. Então, vamos pensar lá. O termo é fato. A resposta correta aqui vai ser presumir. Por quê? É fato presumir que as atividades relacionadas, né? Então, o que é fato? Presumir. Aí alguém vai dizer assim: ah, professora, mas é mais importante a parte das atividades do que o presumir. Engano nosso, porque vejam bem, o verbo ali presumir faz toda a diferença no sentido da oração. Porque presumir significa o quê? Significa que você tá, talvez, né? Presumir, você acha que, né? Você está presumindo, você está crendo, você está achando que isso vai acontecer. Que é diferente, né? Você presumir é diferente do que você ter certeza de que as atividades relacionadas a alguma coisa, né? Então, por isso que faz toda a diferença o verbo presumir. Ele é tão importante ali quanto a informação que vem depois sobre as atividades. Por isso, a resposta correta é a letra B. Na número 10, partindo-se do princípio de que, num sintagma nominal, o substantivo e o adjetivo são núcleo e elemento periférico, respectivamente, marque a alternativa que contraria essa ordenação. Resumindo o que esse enunciado quis dizer, eu subentendo
que existe uma ordem na minha oração, que primeiro vem o substantivo e depois vem o adjetivo. Então, ele quer saber em qual alternativa abaixo essa ordem foi mudada, tá? Então, eu vou ter que encontrar uma alternativa em que venha o adjetivo antes e o substantivo depois. É isso que ele quer dizer. A resposta correta aqui é a letra C, no grande impacto, porque eu tenho grande como adjetivo e o impacto como substantivo. Tudo bem? Na número 11, ele pediu para que vocês numerassem os parênteses, identificando a ordem das ideias, né, para o texto ter uma lógica textual. Como eu já comentei com vocês, eu não vou voltar no texto, porque senão embaralha todo o meu áudio, fica tudo bagunçado. Mas, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é que a sacada dessa questão é fazer uma linha temporal. Vocês percebem que a maioria dos parágrafos traz alguma marca temporal, né? Seja um ano, uma década, quase todos eles trazem. Então, o que você tem que pensar? Que ele está fazendo uma linha do tempo. Então, pega lá, procura qual é o primeiro parágrafo que ele fala da data mais antiga que tem no texto. Tenta começar por ele, tá? Aqui nesse caso é exatamente assim. O texto vai se iniciar falando do século XVIII e XIX, que se refere aos anos de 1700, 1800, né? Ah, não, século XIX, século XX, se não me engano, alguma coisa assim. Então, ele vai falar primeiro de 2 séculos anteriores, para depois ele continuar a história contando sobre a lavoura, né? Então, levando em consideração que o texto vai falar sobre tecnologia, sobre as máquinas, sobre a substituição de pessoas por máquinas, sobre o setor industrial e a tecnologia. Então, o que vem antes de tudo isso? As pessoas que trabalhavam na lavoura, né? Quando quem movimentava o setor industrial eram as pessoas e não as máquinas. Então, esse vem como segundo parágrafo, né? E assim por diante. O terceiro parágrafo vai falar. Vamos lá para as alternativas? O terceiro parágrafo lá vai começar a falar, se eu não me engano, sobre os Estados Unidos, etc e tal, até que a gente chegue na alternativa de número. Deixa eu achar aqui. A alternativa número D, né? Eu vou começar então pelo último, letra D, que começa pelo número 6. Então, eu vou começar pelo último parágrafo, depois eu vou lá pro quarto parágrafo, né? Depois pro segundo, pro quinto, pro terceiro e vou terminar com o primeiro. Então, vocês percebam que essa linha do tempo nesse texto existe e ela é muito importante para conseguir explicar para o leitor o histórico dessa tecnologia, né? Um breve histórico, como funcionou essa mudança, né? Essa evolução da tecnologia, das máquinas no setor industrial. Portanto, a correta é a letra D. A número 12 traz uma atividade também parecida, né? De encontrar a lógica ali, mas ela vai ser um pouquinho até mais fácil. Por quê? Porque ela vai pedir para que vocês leiam as perguntas e depois encontrem as respostas, né? Ela vai ser um pouquinho mais fácil até do que a do texto. Então, eu vou direto para as perguntas aqui para vocês verem. Então, as 3 perguntas são: como a revolução tecnológica está mudando as relações de trabalho? Essas mudanças são positivas ou têm pontos negativos também? E as pessoas teriam mais liberdade nesse novo modelo e, consequentemente, mais qualidade de vida? Então, essas 3 questões são um pouco mais simples de responder, porque elas trazem palavras-chave, né? A número 1, quando ele pergunta da revolução tecnológica, ele aborda as mudanças, né? Ele fala sobre mudanças. Na número 2, ele utiliza os termos negativos, né? Ele utiliza o termo negativo. E na terceira, ele fala sobre autonomia, que tem relação com a liberdade, por isso ajuda a gente a chegar, então, na resposta correta, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, só por exemplo aqui a número 1, como ela ficou, né? E a alternativa correta nesse caso vai ser a letra A, né? Então, vamos ter primeiro a pergunta 4, depois a 2, depois a 1 e a 3. Até ficou faltando uma perguntinha ali para vocês no enunciado, né? Mas vocês estão com o gabarito na mão, com o simulado na mão, imagino que vocês devam ter percebido.
Então, a correta da número 12 é a letra A. A número 13 diz assim que existem desvios de pontuação, com exceção de uma. Nós temos que marcar uma delas, né? A número 13. Alguns especialistas de várias organizações defendem que o mercado terá uma cauda longa de trabalho. Então, essa alternativa está errada porque ele poderia utilizar a vírgula depois de especialistas se ele também utilizasse depois de várias organizações. Por exemplo, alguns especialistas de várias organizações, vírgula, defendem que o mercado, né? Aí sim faria sentido, mas dessa forma não. Letra B. Muitos deles defendem que essa vírgula depois do que, ela está muito ruim, porque depois do que vem justamente a explicação. Ele quebra essa expectativa, ele quebra essa explicação. Então não fica legal, né? Eu estou separando aqui a explicação, uma parte muito importante da minha oração, por isso essa vírgula não cabe aqui. Eu estou separando até o sujeito predicado, né? Muitos deles defendem que, né? Enfim, então a letra B também está. Na letra C, quanto mais habilidades o profissional tiver para oferecer ao mundo, serão essas as suas profissões, independente de carreiras lineares. Também ficou bem estranha, né, essa vírgula ali. Quanto mais habilidades o profissional tiver para oferecer ao mundo, serão essas as suas profissões. Ficou meio sem coesão, né? Bem estranho. Letra D. As pessoas vão se desenvolver em diferentes habilidades. Vão entregá-las para o mundo e isso vai nos tornar múltiplos para as nossas próprias empresas. Perfeito. Letra D está corretíssima, né? Além dele utilizar vírgula ali antes do vão, já que ele vai trazer outra ideia, ele também usa o conectivo e para falar sobre a consequência, né? Que isso vai nos tornar múltiplos. Ficou perfeitamente bem. A letra E está incorreta. O trabalho autônomo, em rede, distribuído, será cada vez mais uma realidade. Então, ele vai travando ali, né? Trabalho autônomo, em rede, distribuído. Parece que ele tá travando, fica bem estranho. Não deveria usar tantas vírgulas. Ele poderia ter utilizado só a vírgula entre o rede e o distribuído, por exemplo, né? O trabalho autônomo em rede, distribuído, será cada vez mais uma realidade. Né? Não ficaria muito bom, mas já melhoraria aqui do que ele está agora com essas 3 vírgulas em sequência ali, travando o texto. Então, a correta para essa letra, número 13 é a letra D. Número 14. A respeito do gênero textual do texto 3, é correto afirmar. Esse texto 3 é uma charge, tá? Não consegui colar ela aqui, mas é uma charge de um robozinho que está pedindo esmola, sentado na rua. E, se eu não me engano, dizer da imagem era assim, da charge: no futuro, os robôs substituirão os seres humanos, alguma coisa assim, né? E o robozinho sentado. Então, ele traz ali para refletir de que forma o robô está substituindo o ser humano, então, né? Muito bem. Então, é correto afirmar o quê? Que é um exemplo de texto verbal e literário? Não, né? Não é um texto literário. É um gênero textual, mas não é um texto literário. Letra B. As charges não podem ser consideradas gêneros textuais. Opa, já vi que tá errado. Charge é gênero textual, sim, tá? É gênero textual e a parte de que a linguagem não verbal predominante não tem nada a ver com isso, né? Então, tem nada a ver com deixar de ser um gênero textual porque a linguagem verbal não é predominante. A gente já sabe disso. Então, essa letra B está completamente errada. Tem a simples intenção de divertir, o leitor. Olha, uma charge dificilmente vai ter apenas essa intenção de divertir, né? Uma charge sempre vai trazer uma crítica, vai trazer um momento de reflexão para o leitor, né? A gente pode reparar nas charges, por exemplo, que vem nos jornais impressos, geralmente fazendo críticas políticas, né? A ideia é sempre trazer uma reflexão além do humor, tá? Letra D. As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras a imagens e bom humor. Exatamente. Então, essa força das palavras, por exemplo, é que está exemplificada aí na imagem, né, do número 14. É que os robôs
no futuro irão substituir os seres humanos e o robozinho ali pedindo esmola, né? Então a força dessa frase que ele trouxe é realmente impactante. Então a correta é a letra D. E não é um exemplo de artigo de opinião, obviamente, né? Isso ficou bem claro. Não precisa nem explicar por quê, né? Então a correta é a letra D. A última questão. Uma reescrita da frase que prejudica o sentido básico é. Essa aqui é maravilhosa, gente. Essa questão achei até bem divertida. Letra A. Vão substituir os humanos no futuro os robôs. Ok, né? Deu para entender. Que os humanos, né, no futuro, vão ser substituídos por robôs, né? Tudo bem. Letra B. Pelos seres humanos, os robôs, no futuro, estão sendo substituídos. Primeiro que esse no futuro e estão sendo já não combina, né? Se é algo que vai acontecer no futuro, como que estão sendo? Já está totalmente errado, né? Totalmente equivocado gramaticalmente. Mas o principal aqui é o sentido dessa frase. Pelos seres humanos, os robôs, vamos tirar esse no futuro. Novamente, uma expressão entre vírgulas pode confundir um pouco na hora de compreender. Então, vamos esquecer esse no futuro. Pelos seres humanos, os robôs estão sendo substituídos. A gente não entende que quem está sendo substituído aqui são os robôs? Que no lugar dos robôs estamos colocando seres humanos? Então, essa é um perfeito exemplo de quando você acaba mudando o significado da tua frase, né? A gente mudou aqui o significado da frase, sim. Usamos quase as mesmas palavras, mas a ordem em que nós colocamos elas mudou o significado. Então, por isso, a que prejudica o sentido básico é a letra B. Muito bem. Então, essa é a última questão do simulado número 1. Espero que vocês tenham compreendido bem a explicação. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, me mandar uma mensagem, né? Deixar um comentário aqui também no vídeo do canal. E até a próxima. Grande abraço para vocês e bons estudos!